Olá, eu sou Luciana Herculano, doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, e esse vídeo ele foi produzido no âmbito da disciplina Ensino Superior em Relações Internacionais, ministrada pela professora Andréa Steiner. O tema abordado versa sobre o uso de uma ferramenta específica no ensino das relações internacionais, o audiovisual, em especial o cinema e os programas de TV. Para essa reflexão, a gente utiliza um artigo de Shawana Brandle, publicado em 2019, intitulado Games, Movies and Zombies, Making International Relations Fun for Everyone. Como o próprio título sugere, a autora trata de diversas ferramentas lúdicas, divertidas, utilizadas em sala de aula. Nesse vídeo, nós vamos nos ater aos filmes, os documentários e os programas de TV. A autora inicia esse artigo propondo uma análise sobre a real contribuição dessa técnica de aprendizado do aluno de graduação. E mais que isso, como essa técnica pode estimular o interesse dos discentes pela disciplina de Relações Internacionais. Brandle coloca que o desafio constante imposto ao discente de atrair e manter a atenção dos alunos deve estimular a pedagogia da diversão, que seria o uso de referências da cultura pop, para aumentar o engajamento e, consequentemente, o aprendizado e a performance dos alunos. Em sua revisão de literatura, Brandle elenca diversas possibilidades para a aplicação do audiovisual, como na explicação de conceitos e teorias, no ensino de eventos mundiais relevantes, ou para ilustrar temas mais abstratos e sensíveis e muitas vezes que estão distantes do aluno, como terrorismo, xenofobia, genocídio. Esse tipo de aprendizagem, segundo Brandle, pode cobrir inclusive algumas lacunas deixadas pelo ensino tradicional, que é aquele baseado apenas em aula expositiva e em uma bibliografia mais padrão. E apesar das técnicas sobre os resultados efetivos dessa pedagogia amparada em filmes não serem tão definitivas, conclusivas, Brandle defende que é válido expor a dinâmica política mundial, especialmente em disciplinas introdutórias de relações internacionais, por meio de canais de interesses dos alunos. E os filmes podem ser um deles. Então, a autora detalha a sua estratégia de aliar filmes, documentários e produções de TV aos temas que são trabalhados em sala de aula. Entre tantos exemplos que Brandle elenca, ela relata que, além do material didático tradicional, é importante incluir na bibliografia leituras mais atraentes. E além disso, ela ressalta que a exibição de documentários, programas de televisão e filmes, inclusive ficção, devem acontecer apenas quando estritamente pertinentes, aos objetivos de aprendizado colocado. E detalhe, sobre esse último tipo de obra, que é a ficção, é interessante notar que a autora defende a utilização desse perfil para minimizar eventuais preconceitos ou análises enviesadas por parte dos alunos, uma vez que os personagens e o enredo não são reais. Em paralelo, a autora reporta o uso de atividades interligadas e complementares ao material audiovisual, como o debate em sala de aula, a produção de análises escritas sobre as cenas ou personagens que são retratados e a complementação de atividades, por exemplo, com o uso de jogos. Ou seja, os filmes eles podem ser associados a diversas outras estratégias que são pensadas e elaboradas pelo docente. Nesse artigo, a professora Brandle chama a atenção também para a necessidade constante de avaliação do aprendizado dos alunos por meio de atividades e ao final da disciplina. E a produção também permanente pelos alunos de material escrito sobre os temas que são vistos em sala de aula. É importante destacar que a autora reconhece que a comparação entre as turmas que adotam ou não esse tipo de ferramenta pedagógica pode não ser precisa e nem evidenciar a contribuição real do audiovisual na melhoria das notas.
Então, em relação à avaliação da eficácia dos filmes no envolvimento e no aprendizado dos alunos, a autora propõe uma análise mais criteriosa, mais holística por parte do docente. Ou seja, ela defende que seja considerado nessa avaliação, desde o nível de reflexão escrita e entregue pelos alunos, que pode revelar, por exemplo, o entendimento de elementos chaves como conceitos de ação coletiva, diplomacia, teoria dos jogos, que seja considerado pelo docente o esforço do aluno para entregar as atividades, ou ainda que os professores comparem as notas das turmas que receberam, que utilizaram esse tipo de técnica, o filme, o documentário, o audiovisual no geral, e aquelas que focaram em métodos tradicionais. Mas outros aspectos positivos podem e devem também ser avaliados pelo docente, como o aumento do engajamento da disciplina ou o controle da própria evasão. Ainda de acordo com a experiência da autora, é importante que o docente avalie o curso por meio de pesquisas de opinião anônimas junto aos alunos, tanto sobre aspectos gerais da disciplina, como em relação a ferramentas pedagógicas não tradicionais. E foi por meio dessas avaliações, inclusive, que Brandel relata ter identificado entre os seus alunos uma baixa receptividade ao cinema, frente a outras técnicas, por exemplo, como os jogos. Nas pesquisas de opinião que ela promoveu, houve alguns relatos dos alunos sobre a confusão gerada pelo roteiro da obra exibida, o problema da escolha arbitrária do professor de determinado filme, ou ainda pouca contribuição desses filmes para o entendimento geral do conteúdo. Então, entre outros riscos apontados por Brandel na adoção de filmes, documentários e programas de TV no ensino das RI, o possível desinteresse dos alunos por esse tipo de entretenimento, ou até mesmo o desvio dos trabalhos para análise das obras em si, pode ser um risco. A autora recomenda, então, que o professor avalie o grau de dificuldade das atividades envolvendo os filmes, o tipo de roteiro, que será exibido, ou até a conveniência de expor determinadas obras em turmas tão heterogêneas. Então, lembrando, o audiovisual é um recurso que deve contribuir e não confundir o aprendizado. A produção audiovisual precisa estar conectada com o perfil geral da sala. E, por fim, além de atrelar quaisquer desses recursos audiovisuais a uma bibliografia adequada, que ajude a situar os alunos, especialmente aqueles que não têm muita afinidade com política ou história em geral, a autora sugere que o professor de RI deixe para os alunos a livre escolha das obras ou os programas de TV que eles pretendam trabalhar, desde que, claro, tenham aderência aos temas que são abordados na disciplina. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal Superiore, deixem um like e, claro, divulguem com seus pais. Até já!